Fala, meus consagrados, meu nome é Hamilton Mizide, sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Pernambucano TV. E hoje nós estamos aqui com a entrevista exclusiva, com Adriano Lucena, da Patrimonial do Santa Cruz Futebol Clube. Seja bem-vindo, Adriano. Por favor, se apresenta aí para a torcida tricolor. Olá, Hamilton. Muito obrigado pela oportunidade de falar com a torcida, a imensa torcida do Santa Cruz Futebol Clube. Eu sou Adriano Lucena, estou na Comissão Patrimonial, um desafio gigante cuidar do complexo, porque não é só o campo, é toda uma estrutura do Santa Cruz e toda uma história. Santa Cruz agora vai para 110 anos, então é um clube mais do que centenário, então tem toda sua estrutura, tem toda a sua torcida e vive um momento no futebol. Então, os torcedores sabemos que, para quem já disputou condições de título nacional como Campeonato Brasileiro, passa por um momento de muita dificuldade, mas nós vamos soerguer, passar por esse momento de dificuldade com a ajuda da torcida, com a participação da torcida. Então, todas as nossas ações, ou quase todas, a gente tem buscado ter uma identidade com a torcida, ouvir o torcedor, dar o pertencimento e o protagonismo ao torcedor daquilo que é mais importante de Santa Cruz, que é a sua torcida. Então é assim que a gente vai caminhar. A gestão do Bruno Rodrigues tem essa preocupação no executivo, trazendo uma nova geração, o próprio Bruno, como dirigente, é uma pessoa extremamente recente no clube. Marcos Benevides, o Vitor Pessoa de Mello, apesar de seu pai já ter sido presidente do clube, jovem na idade, tem prestações de serviços ao Santa Cruz de forma muito significativa. E eu venho chegando agora, já ajudava a Patrimonial na parte da engenharia, e agora para presidi-la é um momento de muita satisfação, muito orgulho, e darei o máximo que eu puder para que a gente possa contribuir. Na próxima quinta-feira estaremos fazendo o nosso primeiro jogo no Arruda, com as melhores condições que a gente vai poder ofertar ao torcedor do Santa Cruz de forma muito especial. Muito bom. Então vamos lá, vamos para as perguntas do pessoal que mandou aqui para a gente, lá no WhatsApp e também no nosso Instagram. Adriano, o torcedor quer saber, como está indo as reformas lá no Arruda até o momento, já que basicamente estamos bem perto da estreia do Pernambucano. Hamilton, nós começamos com a limpeza do estado. É bem verdade que a nossa última partida no Arruda de futebol, numa competição, foi em julho. Então, já um tempo significativo para você manter o estádio em condições como se você estivesse tendo partidas regulares. Então, a gente teve que fazer essa limpeza, partimos para o segundo momento, a pintura e toda a arquibancada superior. A gente acredita que quinta-feira já vai estar atendida. Então, a parte inferior a gente cuidou da limpeza, a gente cuidou do gramado. Então, o gramado a gente vem recuperando o gramado para que ele tenha plenas condições da prática do futebol. O atleta do futebol ele precisa ter as melhores condições. É como você que está agora trabalhando aqui no mundo digital, você precisa de um bom microfone, você precisa de uma boa câmera, você precisa de uma boa estrutura para transmitir, para chegar ao seu público. O jogador de futebol, naquilo que a gente tem lá como amor, como diversão, ele tem como uma profissão. Aquilo é o seu ganha-pão, aquilo é a sua profissão, ele precisa ter as condições físicas e ter a prática do futebol no melhor estádio possível para evitar uma contusão, para evitar maiores problemas. Então, a gente está tendo todo esse cuidado para que a gente possa ofertar ao torcedor, ao profissional de futebol, um bom gramado, assim como o torcedor, ofertar a ele as melhores condições. E na arquibancada, mas também em todo o estádio, a questão da circulação. Então, para o primeiro jogo, não dá para a gente fazer tudo. A gente começou uma gestão
no final de novembro, então o primeiro jogo no início de janeiro, período de férias aí, final de dezembro, festivo, né? Então a gente tem uma dificuldade temporal. A gente tem também dificuldade em recursos financeiros. Então fazer um apelo, um pedido para aqueles que têm estacionamento, que têm cadeiras, aquele que tem camarote, possa pagar as suas anuidades, nos ajudar com esses recursos financeiros e vir também nos ajudar na implantação em cada um desses recursos, como é que a gente vai priorizar. A gente tem uma escala de prioridades, e muitas coisas são prioridades no Santa Cruz. Então, quanto mais gente participando, e a gente ouvindo essas pessoas, e a gente estando inserido com mais pessoas, a gente tem um poder, tá certo, de decidir, de acertar mais e errar menos. E cada real que a gente investir de forma correta, isso gera um tempo de satisfação mais rápido para todo o torcedor de Santa Cruz. Muito bom, Adriano. Durante esses processos aí que vocês tiveram de limpeza, de pintura das arquibancadas, questão do gramado, quais foram as dificuldades que você teve? Você poderia explicar aí para o torcedor? Porque muitas vezes eles só querem tudo de imediato. A gente sabe que tem um longo processo para poder fazermos as coisas dentro do Arruda. Eu gostaria de saber de você, quais foram as dificuldades que a gestão atual está tendo? Veja, lá patrimonial, é bem verdade que Vitor, que hoje está no Conselho Deliberativo, já vinha liderando um processo aí de vários engenheiros, arquitetos. Nós temos historiadores que faz todo esse levantamento. André Batista está à frente do resgate histórico do Santa Cruz. Nós estamos com alguns economistas, com alguns contadores, nos ajudando também no, no pensar, no planejar a questão econômica e a questão contábil do Santa Cruz. Então, na patrimonial, não é só a questão do fazer na estrutura física, é como fazer, é onde fazer, é com quem fazer. Então, a gente precisa de um planejamento financeiro, físico. Então, não adianta a gente colocar empresas para que ela possa realizar uma determinada tarefa e não honrar o compromisso do pagar. Então, quando a gente chama o torcedor para participar, a gente quer que ele participe olhando, mas também conversando, porque o estádio, o clube, a história do Santa Cruz, ela é feita por todos nós. Torcedor que mora nos morros, que mora nos alagados, que mora no interior, que mora na capital, ele é tão importante como o torcedor da Avenida Boa Viagem. Nós somos todos iguais, os pretos, os brancos, as mulheres, os homens. E essa participação do pertencimento, de estar no dia a dia no Santa Cruz, ela é de fundamental importância, e principalmente agora, nesse resgate do Santa Cruz. Porque tudo isso são ações que precisam ser feitas, Hamilton, para uma finalidade: a bola entrar. Nós vencermos, nós sermos campeões, nós conquistarmos títulos, nós aumentarmos o número de torcedores com as crianças. Então a gente está pensando em fazer da pintura do estádio um dia ou alguns dias de lazer, de entretenimento com algumas crianças, para que tenha essa identidade com Santa Cruz. O clube não pode ser só futebol, a gente não pode ter aquele estádio para ter partida de futebol de domingo a domingo. Aquele estádio tem que ter uma interação com o bairro, uma identidade com a Arruda, uma identidade com a cidade. A gente precisa abrir as portas do Santa Cruz para ter interação com as mulheres, por exemplo, palestras de fortalecimento da identidade das mulheres, uma identidade com reciclagem. A gente tem algumas intervenções ali importantes. Como é que a gente lidar com resíduos? Então, os resíduos é uma fonte de recursos para gerar energia, para gerar fonte de renda para as pessoas, gerar emprego e renda. A gente pode ter uma identidade com o município, com o governo do estado, por exemplo, para a questão da vacinação. Ter mais um espaço ali, que seja um polo de vacinação para os moradores daquela região. A gente tem muitas coisas a serem feitas naquele complexo, que aquilo não é só um estádio de futebol, aquilo é um complexo, e aquele complexo ele pode ter, e vai ter conosco, uma identidade com a sociedade e com o torcedor
do Santa Cruz que esse é de fundamental importância para que a gente possa propiciar reformas dos banheiros. Nós queremos ouvir o torcedor, nós queremos colocar uma proposta do que nós estamos pensando, um projeto, nós queremos saber do torcedor se é isso que ele quer, se é esse caminho que a gente está pensando, e algumas posições ou algumas sugestões que a gente vai ter do torcedor, a gente mudar a rota, mudar caminho, porque o que nós queremos é acertar. Interessante, porque você falou aqui basicamente que muitos dos problemas, né, dificuldades que vocês tiveram foi realmente a questão financeira. Isso é bastante complicado, porque sem dinheiro não tem como você fazer obras, não tem como requalificar as coisas dentro do estádio. E a gente vai já passar para esse passo da questão dos banheiros e também da fachada, que é muito importante. Você falou agora há pouco, né, nas questões dos banheiros, e essa aqui é uma pergunta da torcedora lá do Instagram, Loucas pelo Santa. Ela diz o seguinte: os banheiros femininos, como está o processo para que a gente possa usar os banheiros mais confortáveis? E a segunda pergunta seria a seguinte, sobre a fachada, né? O presidente atualmente foi a alguns podcasts e falou que dá para colocar realmente essa fachada, porque é algo importante também para o clube, porque muitas pessoas passam ali pela Avenida Beberibe e vê aquela fachada ali, não tem nada, só tem as cores ali, muitas vezes está muito pichado ali ultimamente, eu vi, né? A última vez que eu passei. Então, qual é o projeto que Santa Cruz está tendo para a questão dos banheiros femininos, que é uma questão que já é um pouco antiga, e também sobre a fachada, que o presidente falou atualmente no podcast? Hamilton, veja, os banheiros femininos e também os banheiros masculinos nós vamos recuperar. Nós temos mais de 50 banheiros no estado do Arruda, mais de 50. Se você colocar uma média de recuperação por banheiro, uma média, um número, R$ 10.000 por 50 banheiros, sabe qual é o número que nós vamos ter? R$ 500.000. Um número, isso é só um número. A Adriana está dizendo que os banheiros são R$ 10.000. Tem banheiro que vai ser muito mais do que R$ 10.000. Tem banheiros de R$ 500.000. Então, nós estamos partindo, por exemplo, para um patrocínio, como tem hoje, adota uma praça, adota um banheiro aqui, adota alguns banheiros, você trocar por propaganda, por... Isso é uma ação que a gente está conversando, a gente está conversando com o pessoal do marketing. A gente está fazendo um master plan, onde é que a gente pode ter na estrutura do Santa Cruz espaços para publicidade e que a gente possa trocar. A gente não pode trocar, por exemplo, publicidade em algumas competições que a detentora da publicidade é aquela liga, a confederação, por exemplo, de futebol, a Liga do Nordeste. Então, eles já têm a venda do estádio, só pode ter aquelas marcas que eles formalizaram os seus contratos. Então, a gente não pode chegar para um a gente não pode chegar para um patrocinador e dizer que vai entregar ele um espaço, mas na verdade a gente não pode entregar. Então, tem esse caminho que a gente está mantendo o diálogo. Existem outros caminhos, certo? Que a gente está buscando alternativas, o caminho próprio mesmo, ter o recurso próprio, e a gente possa fazer essas intervenções nos banheiros. Dizer para a torcedora, desculpa, eu não escutei o nome dela, mas escutei você Tem o dizendo que ela é da torcida Instagram loucas pelo pelo Santos. Santa Cruz. A gente está à disposição para ouvi-las, certo? A gente já escutou e está escutando a Coralinas, então podemos e devemos escutar outras torcidas, outras mulheres, para que a gente possa, aquilo que eu disse, ser assertivos. E quanto mais a gente escutar, mais a gente tem a probabilidade, tá certo, de acertar e vai minimizar os erros. E minimizando os erros, a gente investe de uma forma onde o resultado, a satisfação, vai ser maior e no tempo menor. Então, nós vamos fazer as intervenções dos banheiros femininos e masculinos. Como eu disse, não dava para a gente fazer tudo isso no primeiro jogo, mas a gente vai ter a questão da segurança dos banheiros femininos. Então, aqueles banheiros femininos, a gente vai ter a segurança para que elas possam entrar, possam ter aquele espaço ali, usar de forma segura. Já nesse primeiro jogo,
e vamos ter essa preocupação e estamos abertos, tá certo, amigo? Para que a gente possa conversar com elas, tanto na patrimonial quanto em reuniões virtuais. A gente está à disposição para que a gente possa construir um caminho do diálogo e da participação do torcedor de Santa Cruz, seja ele homem, mulher ou de qualquer gênero. Muito bom. E sobre a questão da fachada, tem alguma previsão de quando vai Sim. começar essas coisas? A fachada a gente ainda não tem a data com exatidão. Por exemplo, Bruno disse, só nos primeiros 6 meses a gente vai fazer a fachada, então a gente já tem essa data, que nos primeiros 6 meses a gente vai fazer essa intervenção lá, já conversamos com ele, mas a data exata vai ser hoje, vai ser amanhã, a gente ainda não tem essa data com exatidão, porque a gente está vendo até quais são os tipos de materiais, vendo a estrutura que a gente tem lá, se a gente precisa fazer algum reforço, se a gente pode utilizar algum material mais com a carga menor, se está lá, suporta essa carga, a gente está fazendo esses estudos para que a gente possa fazer essa intervenção na fachada. Existem algumas ideias para explorar aquela parte principal onde tem o maior fluxo de pessoas passando, para que a gente tenha uma identidade. Essa identidade visual é muito importante, Hamilton, para o público que está passando ali na Avenida Beberibe, Santa Cruz Futebol Clube, ter uma identidade com o clube e muda essa imagem. Não tem um nome, vai ter cores, vai ter uma identidade no Santa Cruz com o público que está passando pela avenida. Muito bom, muito obrigado mesmo. Isso aí são dúvidas que o torcedor passou para mim, tá certo? E eu estou trazendo para você. E uma outra delas é a questão da arquibancada superior. O que está faltando para que o Santa Cruz possa fazer essa liberação da arquibancada superior? Que isso, consequentemente, quer dizer mais renda, né? Que a gente lota na parte de cima, né? A gente consegue mais valores. Então, o que está faltando para poder a arquibancada superior ser liberada também? A arquibancada superior, do ponto de vista da Corpo de Bombeiros, já está liberada, certo? Inclusive, a gente aumentou a quantidade do público, a liberação do público. Nós tínhamos um público da ordem de 44 mil torcedores e agora a gente aumentou para 50 mil torcedores, ou seja, a gente aumentou um número aproximadamente de 6 mil torcedores na liberação do Corpo de Bombeiro. O que acontece? Nós temos um jogo para quinta-feira, onde a gente entende que a arquibancada inferior, a gente atende esse jogo. E a gente está concluindo a pintura na arquibancada superior. Então, a gente fez uma opção de atender na próxima quinta-feira todo o público na arquibancada inferior, mas ao longo dos jogos, a torcida do Santa Cruz vai ocupar o estado por inteiro, certo? Inclusive na arquibancada superior também. É só Os uma preços, questãozinha. eles foram pensados de frequentar na arquibancada inferior. Pois não, Hamilton? Só uma questão também que eu gostaria de saber é a questão do gramado. A federação já veio, já fez a vistoria da questão do gramado, tudo certo. Pelo que eu vi, né, nas imagens, tudo certo, mas a federação já chegou, já tá tudo ok para o jogo da próxima quinta. Ainda está em fase de laudo, né? Vem corpo de bombeiro, vem questão de segurança. Cada dia fica mais exigente. Então, veja, nosso estádio ele já recebeu público maior que 80 mil torcedores. Hoje a gente tem um estádio com a capacidade de receber no máximo 44 mil torcedores. Agora, com a licença do Corpo de Bombeiro, a gente passou para 50 mil, ou seja, para 80 mil a gente tem 30 mil a menos. Então, por que isso? O estádio não tem essa capacidade, não, porque ficou mais exigente a questão do ir e vir, tá certo? A questão da circulação, a questão do plano. Se tiver um acidente, como a gente vai retirar, as pessoas irão sair do estádio com segurança, porque a partida de futebol a gente tem que olhar como um grande espetáculo. Então, esse grande espetáculo, Hamilton, eu, você e todos os outros precisam chegar no estádio com segurança e precisam sair do estádio com segurança.
Então, as exigências ela tem propósito, tá certo? De evitar uma tragédia, que você tem uma concentração de pessoas no estado, seja ele em qualquer estado, de Pernambuco, do Brasil ou do mundo, onde essa concentração, se tiver algum problema, é uma tragédia. Então, a gente tem todo o cuidado para que essa circulação de pessoas, tá certo? Ela se dê com o maior conforto possível. O banheiro, ou os banheiros, ele tem essa questão de propiciar esse conforto. Então, a limpeza, a higiene, a segurança, tudo isso tem que estar tendo um olhar muito especial para que o torcedor ele possa chegar no estádio e possa sair com todo o conforto possível. Bom, Adriano, agradecer primeiramente a sua presença aqui na nossa entrevista, né? Para finalizar, eu gostaria de saber de você, o que o torcedor pode esperar nessa quinta-feira, mediante essas novas mudanças que foram feitas no Arruda? Ele vai esperar e vai verificar o gramado em plenas condições, vai identificar a pintura, a lavagem do estádio, assim, um estádio e a gente manter um estádio limpo. A questão é curto, então não dava para a gente melhorar ou fazer um outro design. Então Por a gente mudanças, vai né? Não tinha repetir. como. Ficaria até mais Não tinha fácil, né? como. Não tinha como, o tempo era insuficiente. A gente optou em fazer a pintura no design que já existia, mas na próxima pintura a gente já vai começar, até quem sabe até um concurso da Feira do Santa Cruz para qual o design, como é que você quer, e a gente aprova isso, a gente vai pensar como vai ser feito isso, e quando a gente pintar novamente, a gente pintar de um renovar, tá certo? Essa renovação a Um gente design pretende diferente, né? fazer diferente, tá certo? Fazer sempre melhor, sempre mais bonito, sempre mais harmônico, ter uma identidade com cada um de nós torcedores, tá? Então, quinta-feira, que a gente possa tem o pessoal que está no jogo, na preparação do jogo, se trazer mais conforto, trazer mais segurança no entrar e no sair. Então, está sendo pensado o maior número de catracas, o maior número de opções para que a gente não tenha filas quilométricas. Pedir ao torcedor que compre o seu ingresso com antecedência, que entre no estádio com toda a segurança possível, procure evitar conflitos para que a gente possa ter um grande espetáculo e, obviamente, que essa bola possa entrar e que a gente possa fazer uma grande festa nas arquibancadas, porque o que nós queremos é tornar o Santa Cruz cada vez maior, cada vez mais vitorioso. Certo. Muito obrigado, Adriano Lucena, pela presença aqui no debate Futebol Pernambucano, essa entrevista, né? Desejo que você possa ter uma boa gestão aí juntamente com o Bruno Rodrigues e os demais, e que o Santa Cruz possa conseguir sair dessa situação, tá certo? Muito obrigado e tenha uma boa semana. Valeu. Muito obrigado, Tá? Adriano. Obrigado, um grande abraço, tudo de bom. Valeu. Felicidades. E essa daí foi a entrevista com a Adriana Lucena, certo, pessoal? Da Patrimonial do Santa Cruz. E lembrando, ingressos já estão à venda, tá certo? Você que é torcedor, compre seu ingresso, chegue cedo, né? Porque o jogo tá marcado para as 8 da noite, então chegue cedo, porque geralmente aquelas avenidas ali são interditadas. Vamos lá, de novo. Um, dois, três. E essa daí foi a entrevista com Adriana Lucena, né, presidente da Patrimonial do Santa Cruz. E lembrando, os ingressos já estão à venda, tá certo? Nos shoppings e também na bilheteria digital. Lembrando, pessoal, compre seu ingresso, chegue cedo, porque a partida está planejada para as 8 da noite. Então, a gente sabe que durante dia de jogos, a avenida ali, algumas delas são interditadas, então chegue cedo, questão de trânsito também, né? Uma quinta-feira, então, torcedor possa entender. Então, a gente viu aí, né, que vamos ter algumas mudanças, né? Uma mudança bem significativa, a questão do banheiro feminino. Ele falou no banheiro masculino e feminino, mas o feminino estava tendo bastante ênfase pelas torcedoras do Santa Cruz na questão de segurança, né? Então a gente vai ter segurança, vai ter conforto também para que as mães possam usufruir dos banheiros da forma corretamente, né?
Então, a gente viu aí várias perguntas que foram respondidas, no qual o torcedor, que você possa tirar suas conclusões, né, dessa atual gestão, né, que está no início ainda, né, há pouco tempo, mas tem um grande desafio, que é reerguer primeiramente a estrutura do clube e segundo, né, fazer com que a torcida possa comprar essa ideia e de ir ao estádio, de comparecer, de fazer sua contribuição, né, sendo sócio ou comprando produtos oficiais, no qual. E muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo ao Adriano Lucena pela entrevista de hoje. Lembrando, pessoal, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a bater a meta aí de 2.000 inscritos. Meu nome é Hamilton Enzídio e esse aqui é o canal Futebol Pernambucano. Aqui nós temos time para torcer. Ficamos por aqui. Falou!